Falta mucho para volver todavía. En el grupo no. Bueno, yo me llamo Juan Carlos. Voy a estar con ustedes este semestre en la cátedra de dermatología. Dermatología en general, vamos a tratar de manejar. Este semestre vamos a trabajar con un libro de referencia que no es el libro que usa la facultad, porque intenté luchar con la facultad para actualizarnos el libro. No quieren actualizar porque la literatura que se tiene que usar es una literatura de referencia en Paraguay y la que yo uso es referencia en Brasil. Entonces tengo el material disponible para ustedes en PDF, les voy a facilitar, así como las diapositivas. En el Drive, seguro que el delegado te pasó el Drive de dermatología. Ahí tenemos los contenidos del primer y del segundo parcial. Ahí ya con todas las clases cargadas. Puede que en el día de la clase actualice algo el material con alguna foto o algo diferente que se encuentre en el consultorio, pero la estructura general siempre va a ser la misma. Pero ya quiero adelantar que la diapositiva no sirve como referencia bibliográfica. O sea que, si en el día del examen ustedes me vienen y me dicen, doctor, mas no está haciendo slide. A la mierda, es la única cosa que le voy a decir. Porque ya les facilité todo, es solo estudiar ahora. Y no me vengan con eso de que no está en la diapositiva, por favor. Aparte de eso, quiero explicarles más o menos cómo vamos a funcionar en las clases. Las clases trato de hacer lo más teórico, práctico posible, aplicando a la realidad de clínica general, porque ustedes no tienen que saber todo lo que sabe un dermatólogo, sino que tienen que saber lo básico para tratar al paciente cuando sea posible y referir al paciente a un centro especializado cuando no sea posible tratar. Mi idea es justamente que ustedes identifiquen una enfermedad, clasifiquen la enfermedad y sepan cómo manejar esta enfermedad. Entonces vamos a ver cuadros generales. No voy a enfocarme en lo profundo de la dermatología, pero aún así quiero traerles casos clínicos reales. ¿El delegado dónde está? Si me podés crear, no sé, es una sugerencia. Con todos los grupos que siempre trabajé, siempre hicimos un grupo de WhatsApp con los alumnos que quieren estar. En este grupo, si encuentro algún caso diferente, algún caso que sea interesante en el consultorio, siempre envío fotos para discutirnos un poco acerca de qué es lo que es el caso clínico del paciente. Eso para quien tiene interés nomás en aprofundar un poco más en lo que es la práctica de discusión de casos clínicos. Porque eso sí vamos a ver en clase, porque les voy a cobrar en examen. Y no es de mi costumbre cobrarles algo que no haya enseñado. Entonces, te voy a enseñar los casos clínicos, cómo desglosar un caso clínico para poder cobrarles en el examen. No va a ser nada de nuevo para ustedes. En este grupo, ¿cuántos son paraguayos? 1, 2. Pero entienden bien el portugués. Bueno, así que como fronterizos que somos, muchas veces voy a juntar nomás los idiomas. Pero si es algo que les molesta, me pueden avisar y vamos a tratar de aclarar el idioma que sea. ¿Cuántos trabajos? Personalmente, no me gusta. Ay, no me gusta porque si es un trabajo escrito, hacen copia y pega nomás. O los pocos que son un poco más actualizados usan inteligencia artificial. Y bueno,
Genial, se sabe que aprendieron a usar el Word por lo menos. Y si hay presentación, siempre un grupo gigante, uno nomás sabe el contenido, los otros están ahí leyendo lo que dice. Entonces, no me gusta. Si nos da tiempo, sí les voy a pasar un trabajo que sea figurativo. Hicimos un trabajo. Pero los puntos generalmente son envasados en la participación en clase. ¿Qué es la participación? No es el que está hablando cada rato también. El que ahora le dije que 2 más 2 son 4. El alumno levanta la mano y dice, doctor, 2 más 2 son 4, ¿verdad? Inútil. Es lo único que tengo que decir. Pero la participación es realmente intentar participar de la clase, intentar responder lo que se pregunta y participar de manera activa luego. Y se suman también el tema de las, ¿cómo se llama? Esa actividad integrada, no sé qué. Tribe. Sí, ahí ustedes parece que tienen 3, 2 y 1 punto. 1 punto por participación, 2 por segundo no sé qué y 3 puntos a lo primero de todo, ¿verdad? Generalmente a eso yo envaso el puntaje de proceso. Así que el que tiene 3 va a irse con 20 en el proceso, yo sí. El que tiene 2 va a irse con 19. El que tiene 3, el que tiene 1 va a irse con 18 y el que no tiene nada, ni no se va. ¿Ok? Entonces más o menos en eso vamos a envasarnos. ¿Qué más? ¿Qué me falta explicar? No me falta. ¿Faltó algo? Faltou alguma coisa eu falar aqui? Los puntales. ¿Qué? Los, ¿Qué? los puntales. ¿Qué es isso? Puntajes. ¿De puntaje de qué es? Y sistema de puntajes. Los puntos por mí, todos tienen todo. Lo que va a cambiar va a ser el tema de las integradas. Eso es lo que va a cambiar. Pero de trabajo y eso, todos van a tener puntaje máximo. Vocês sabem da liquidação diferencial que quer dizer não precisa que vocês não venham, não é isso que eu estou falando. Eu preciso que vocês saibam o que importa de verdade, tá? E também, um pouquinho. O nosso programa tem uns temas estúpidos. Eu não sei se vocês têm acesso ao programa de aula. Tem acesso? Tem uns temas que são bem estúpidos que vocês nunca vão ver na vida de vocês. Esses temas eu vou passar por cima. Eu vou fingir que a gente deu, no papel vai estar escrito que a gente deu essa aula, mas na verdade não. Eu vou dar temas que são interessantes, temas que caem em prova, temas que caem em revalida, temas que caem no postinho, temas que caem que vocês vão usar de verdade. Não essas merdas aí. Eu falo palavrão. Não dá nada, tá todo mundo em casa. Ótimo. É isso que eu queria ouvir. O dia que eu extrapolar um pouco no palavrão, pode falar, ô Juan, segura um pouco. Vou falar, foda-se e vou continuar. Mas eu não vou falar. Bom, vamos começar. Como a gente já estava um pouco atrasado em relação aos outros grupos, porque a primeira semana já não tinha aula mesmo, na segunda semana veio carnaval, tarará, e aí acabou que vocês ficaram 2 aulas para trás dos outros grupos. Então eu vou tentar acelerar um pouco mais o nosso passo aqui, mas ainda assim eu não vou conseguir igualar não, mas vou tentar. Vamos começar com o básico. Dermatologia normal. Anatomia como um todo.
Introducción, eso no te sirve de nada, eso es absolutamente información estúpida al pedo, así que desconocida. Vamos a lo que interesa de verdad, la anatomía. Las capas anatómicas de la piel. ¿Alguien sabe decirme cuáles son las capas anatómicas de la piel? Epidermis, dermis, hipodermis, como decían los mayas, los aztecas, ¿verdad? Hoy en día se dice tejido celular subcutáneo. Então, na provinha de Marisa não vai estar escrito mais hipodermis, está escrito tecido celular subcutâneo porque é novo. Beleza? 3 capas, epidermis, dermis e tecido celular subcutâneo. Olha lá, assim eles colocam na prova ainda. TCS, pra tu se lascar mesmo, tu não sabe nem o nome novo, quanto mais as siglas. Mas é isso que eles colocam hoje em dia. Olhando assim, epidermis é tudo que está em contato com a parte externa, dermis é toda essa parte estrutural, propriamente dito, e tecido celular subcutâneo é essa parte que está conformada por adipócitos ou gordura. Qual é a função da epidermis? Alguém sabe? Proteção é uma boa função, uma vez que é a nossa barreira de sustentação. É uma barreira de proteção ao meio externo. Além disso, o que mais? Sensibilidade. Temperatura foi muito além. Muito além. É o quê? Não, sensibilidade não. A gente não sente na epidermis. Nos protege da desidratação. Do contrário, a gente pode perder muito líquido através da epidermis. Ah, só da epidermis. Epidermis. Não. Tem faído a camada, a função de sustentação é a dermis. A epidermis é proteção. Proteção e o que mais? Boa, síntese de vitamina D. Excelente. Então, 2 funções básicas tem a epidermis. 1. Proteção. 2. Síntese de vitamina D. No basicão é para isso que serve. Aqui embaixo a gente tem a dermis. Isso aqui é o que a gente chama de matriz extracelular. O que quer dizer que é matriz extracelular? Não tem célula, né? Aqui tem tudo menos célula. A dermis está composta basicamente por colágeno, fibrina, fibronectina, proteoglicano e glucosaminoglicano. Isso sim tem função estrutural. Então você coloca ali dermis é matriz extracelular igual função estrutural. Só que na dermis a gente tem também anexos cutâneos. E esses anexos cutâneos, esses sim têm função de sensibilidade. Aqui a gente tem terminações nervosas livres, a gente tem corpúsculos de Pacini, discos de Merkel, um monte de diferentes terminações nervosas que dão sensação de tato fino, sensação de vibração, sensação de dor, tudo está aqui na dermis também. Beleza? E no tecido celular subcutâneo a gente tem gordura. Qual que é a função básica desse tecido celular subcutâneo? Isolamento térmico. Manter temperatura é a desculpa do gordinho. A gente fala isso porque a gente quer ter um motivo de ter aquele cobertorzinho. Mas para que serve o tecido celular subcutâneo? Na real, tá real. Reserva energética. Armazenamento de energia. E ele armazena a energia para que via metabólica? Vamos juntar bioquímica aqui. Sempre o dia de bioquímica. Eu provei 3 anos nesse método. Mas qual é a via metabólica que essa gordura vira energia? Lipólise. É lipólise, né? Lipólise e a própria glucogenólise. São 2 vias principais que atuam aqui. No final termina virando energia. Beleza? E outra função ainda também de proteção. Como se diz amortiguador em português? Amortiguador. Assim mesmo.
Amortiguador. Também tem essa função amortiguadora, então tem uma certa função de proteção também. Quanto mais rechonchudo ainda, melhor. Mais proteção vai ter. Melhor. Mais ó. Agora para histologia. Histologia vocês tiveram EAD, né? Não? Não tem esse desculpa? Ahora esa es la impulsa eterna. Esa es tu limón virtual. Eso fue. No sirve entonces. ¿Quién era el profesor de histología? Las Ríos. Esas sí enseñaron, seguro. Si ustedes no aprendieron, culpa de ustedes. En epidermis tenemos una célula básica que es el queratinócito. El queratinócito es, vamos a decir así, hay varias células en este aglomerado que decimos epidermis, pero el estructural, el fundamental son los queratinócitos, que están desde la lámina basal, pasan en ciclos diferentes de maduración, van al estrato espinoso, granuloso, hasta el estrato córneo. Acá ustedes ven que está el estrato lúcido, pero este estrato existe solamente en regiones de piel glabra. ¿Qué es lo que es piel glabra? ¿Qué é pele glabra? Sem pelo. Então o estrato lúcido ele só está presente em região de pele glabra. Se por qualquer outra região ele não está presente. Ele nada mais é do que uma capa de engrossamento queratinócito. Só. Para a gente falar na real da real que está acontecendo aqui, essa lâmina basal, os queratinocitos que estão aqui, eles passam por maduração constante até que eles morram. Quando eles morram, eles viram um estrato córneo. O estrato córneo não é a córnea que o Dr. Igor ensinou para vocês. O estrato córneo é a capa mais superficial da pele, que tem uma função de manter a hidratação cutânea. Lembram da questão de perda sensível e insensível de água em fisiologia? Perdas sensíveis quais são? Suor é um. Urina e fezes também. Sensível, você consegue quantificar. Insensível quais são? Respiração. Respiração e aumentação cutânea. A nossa pele solta uma quantidade mínima de água para ela poder se manter elástica. Essa é a hidratação que o extrato córneo provém. Então, nessa última capa aqui, a gente tem uma torneirinha que ela abre e fecha constantemente para manter essa pele elástica. E dessa forma ter a sua resistência, que é a que ela precisa ter. Quando a gente tem, por exemplo, um caso de um paciente que é um grande queimado, ele é um paciente que requer atenção e unidade de terapia intensiva pelo desequilíbrio eletrolítico que ele sofre. É muito rápido, porque essa torneirinha que ele tem no extrato córneo foi pro pau. Então ele é literalmente uma torneira aberta, está jorrando água para fora, então é um paciente que tem desequilíbrio muito rápido. Dermato não é só botox. Não mesmo. A gente tem que saber isso. Graças a Deus. Sem proteção, né, professor? Sem proteção, né? Sem proteção nenhuma. É uma porta aberta para qualquer infecção. Então, na epidermis a gente tem 4 capas histológicas como as principais. São elas lâmina basal, granulosa, espinosa e córnea. O extrato lúcido está só onde não tem pelo, é só a palma da mão e planta dos pés, beleza? Ok? Função da epidermis? Proteção? Tudo bem, quem não anotou, eu. Dermis. A dermis tem 2 capas para facilitar um pouco: papilar e
Reticular. Reticular, muito bem. Papilar é a parte mais superficial, que é a transição entre dermis e epidermis. Ela tem a forma de papilas, por isso ela tem esse nome de papilar. É aqui, nessa transição entre dermis papilar e a epidermis, onde a gente tem a maior concentração de melanócitos. O que são os melanócitos? ¿Qué son los melanócitos? Son células que hacen ¿qué? Pigmentação. Producen la melanina. Muy bien. Pergunta do milhão. Quem tem mais melanócitos? Um paciente da pele branquinha ou um paciente da pele preta? Ah, não. É melanina. Agora sim. A quantidade de melanócitos é uma constante, tanto na pele branca quanto na pele preta. Só que a pele preta funciona de verdade. Porque para que serve o melanócito? Para produzir melanina. Para que serve a melanina? Para proteger da radiação ultravioleta. Agora, se você tem a mesma quantidade de melanócitos que um paciente de pele preta, qual pele funciona de verdade? A pele preta, porque ela bloqueia efetivamente a radiação. Beleza? Essa concentração de melanócitos a gente vê nessa transição epiderme e derme papilar. Você não gosta das suas canetas, né? Joga toda no chão. Barbaridade. Aqui a gente vê então que a gente tem alguns vasos, nada tão concentrado como em comparação ao tecido celular subcutâneo, mas já tem alguns vasos. O que eu quero que vocês entendam com isso? Quando a gente machuca, lastima a pele, se for a camada mais superficial, que é a epidermis, no máximo que vai acontecer é ela ficar com aquelas linhas brancas, de que a pele está ressecada e você está raspando toda aquela queratina, que nada mais é do que queratinócito morto. Então ela vai ficando esbranquiçada, mas ela não sangra. Por quê? Tá vascular. Quando ela começa a produzir aquele, como se fosse um orvalho sangrento, que começa a brotar, a minar sangue a partir da pele que você está machucando, quer dizer que já acometeu A dermis. a derme. Beleza? Então toda vez que isso, como eu vou dizer, ele trauma cutáneo sea superficial, quiere decir que no sangra. Si sangra, quiere decir que ya está un poco más profundo. ¿Está bien? Acá también vamos a tener dentro de esta composición extracelular, tenemos glucosaminoglucanos. ¿Qué son los glucosaminoglucanos? ¿Ah? É célula de defesa? Glucosaminoglucano no es una célula, porque estamos hablando de una matriz extracelular, o sea, no hay células acá, en la composición dérmica propiamente dicha. São proteínas que são de aspecto ¿qué? De hidratação, atraem água. Então, quando a gente está falando, vou puxar um pouco aqui para a dermocosmética, quando a gente está falando de hidratação cutânea, a gente está falando dessa parte da pele aqui. A ideia é fazer o veículo que você aplica na superfície passar até aqui. Aí a gente está tendo uma hidratação de verdade. Então a gente pode fazer isso por via tópica ou por via injetável. Quem conhece o ácido hialurônico? Queridinho, todo mundo quer um ácido hialurônico. O ácido hialurônico na superfície da pele serve para quê? Puxar água? Para hidratar. O ácido hialurônico aqui dentro serve para quê? Hidratar também. O ácido hialurônico é uma molécula de glicosaminoglicano.
Então, quando a gente faz o preenchimento com ácido hialurônico, a única coisa que a gente está fazendo é colocando mais ácido hialurônico, porque você já tem ele na tua composição dérmica, você está colocando mais em determinado lugar e isso vai atrair mais água do que deveria, correto? Atraindo mais água do que deveria faz o quê? Aumenta em volume. A única coisa que a gente está fazendo é um edema controlado. Funciona bem. E é caro. Eu gosto. Fazer o quê? Não é o que eu mais gosto em dermato. Eu gosto mesmo de mexer com pereba. Sabe aquele paciente que vem falando, doutor, eu tô com uma coceira aqui nessa merda e não passa por nada. Esse é o paciente que eu gosto. O paciente que chega pro doutor, minha ruguinha tá aparecendo. Vai fazer o quê, né? Vamos lá. Hipodermes, como os antigos diziam. Hoje em dia, tecido celular subcutâneo, composto fundamentalmente por gordura. Aqui sim a gente tem bastante vasos. E esses vasos sim servem para essa manutenção de potencial energético que a gordura pode oferecer. Ainda dentro dessa questão anatômica, a gente tem a unidade pilosebácea. Quero que prestem atenção aqui porque a gente precisa conhecer essa unidade porque existem X processos patológicos que estão aqui. A unidade pilosebácea nada mais é do que a invaginação da epidermis em sentido dérmico. Epidermis, essa parte mais superficial, se invagina em sentido dérmico. E o que tem de tão importante nessa unidade pilosebácea? 3 coisas formam essa unidade. 1. Folículo piloso. Aqui a gente tem um pelo. Que está saindo para fora. 2. Glândula sebácea. Toda unidade pilosebácea tem uma glândula sebácea. Para que serve o sebo que ela produz? Hidratação? Hidratação e proteção. Como que elas protegem? Mantendo o pH da pele. Muito bem. pH nada mais é do que a gordura e misturado com o suor. Nada mais é do que isso. E a outra coisa que forma é um componente motor, que é o músculo piloeretor. Esse músculo, quando se contrai, nos deixa a piel de galinha. Como se diz? Arrepiar. Então, 3 componentes da unidade pilosebácea. 1. Folículo piloso. 2. Glândula sebácea. 3. Músculo piloeretor. Por que eu tenho que saber disso, Juan? O que é uma foliculite? Uma inflamação de quem? Da unidade pilosebácea. Me deem um exemplo de foliculite. Acne. Acne é uma foliculite extremamente comum. Extremamente comum. E o pelo encravado? É foliculite? Não. A gente chama de pseudofoliculite. Porque causa realmente um quadro inflamatório na unidade pilosebácea. Mas a origem do pelo encravado é intrínseco. Então a gente chama de pseudofoliculite. Porque a única coisa que eu preciso fazer para resolver o problema é Tirar o pelo. tirar o pelo. Resolver o problema. Enquanto que na acne, se eu tiro a espinha, resolvo o problema? Então, essa sim é uma foliculite de verdade. O que é o furúnculo? É uma foliculite? O furúnculo é a infecção de uma unidade pilosebácea. O que é o carbúnculo? Nunca ouviu falar. O que é o carbúnculo? É o antrax. Exatamente. O que é o antrax?
Basta. Bactéria Staphylococcus. O que é o anthrax? Eu não sei se está perguntando. O que é? Não é, Não, o que é? não é um veneno? Você olha para o paciente e fala, você tem anthrax. O que ele tem? A lesão, Qual é a lesão? parece carvão, ela tem uma preta, negra. O carbúnculo nada mais é do que vários furúnculos juntos. É a infecção de vários folículos pilosos. Se está preso, o negócio não é carbúnculo, não. É necrose. Então, mas não fica negro também? Hã? Pode ficar, porque é acúmulo de pus. Mas geralmente quando ele já fica com esses pontinhos brancos, aí já é abscesso, já é outra coisa. Clássico. Isso aí é igual quem tem espinha. Gente que tem espinha raiz mesmo, ele tem sempre uma agulhinha de estimação que usa aquela merda para furar aquela espinha que está mais sinistra, que está difícil de espremer. Pega lá, tame e guarda de novo. É isso que acontece. Todos esses são processos que acontecem aqui na unidade pilosebácea. Então a gente tem que entender como se forma para entender como se produz as doenças. Por exemplo, no quadro da acne, o que está acontecendo nessa unidade pilosebácea? 3 coisas. Não sei se vocês saibam disso agora, mas só para vocês entenderem. Na acne, a epiderme está mais engrossada, dificultando a drenagem de todo o conteúdo que está aqui dentro para fora. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é que a glândula sebácea está produzindo mais do que deveria, porque acumula ainda mais sebo aqui dentro. E o terceiro pilar é uma sobreinfecção bacteriana do Propinicium bacterium acnes, que está aqui fora, se aproveita que aqui dentro está um monte de gordura, ele entra, infecta e causa um quadro folicular. É uma foliculose, é uma foliculite. Aqui, por que não é uma pseudofoliculite? Porque o problema é exógeno, não endógeno. O problema vem lá de fora. Entendeu? Na pseudofoliculite, o que está acontecendo? Sabe quando tu pega o gilete e ele vem com aquelas 3 laminazinhas, uma na frente da outra? Olha lá, agora tem o Max 5 laminazinhas, uma na frente da outra. Cada lâmina aprofunda um pouco mais o corte desse pelo. Então, a primeira lâmina corta a rente, a segunda já um pouco mais para dentro da pele, a terceira, a quarta, a quinta, tá até aqui. Quando esse pelo vai crescer de novo, por algum motivo ele se tranca aqui dentro, geralmente pela forma do próprio pelo. A gente chama isso de pulpotríqueo. A forma do pelo é assim, ele não é lisinho como um lisotríqueo, ele é mais caraminguado, né? E aí ele acaba crescendo, ele se prende aqui dentro, isso vai reter o conteúdo da glândula sebácea, gera um quadro inflamatório. Porque o que é a inflamação? É teu corpo tentando fazer algo voltar a funcionar como deveria. Então vai gerar um quadro inflamatório aqui dentro, porque essa glândula não está conseguindo drenar o conteúdo dela. O que a gente tem que fazer? Tirar o pelo, desobstruir isso daqui, a glândula começa a drenar, resolve a inflamação. Quando isso perdura por mais tempo, a gente tinha o que a gente chamava de cisto sebáceo. Já não se chama mais assim, hoje em dia é cisto epidérmico, que é um quadro mais crônico, forma uma lesão maior, mas ainda assim é uma foliculose. Quer dizer que isso aqui entupiu e está retendo muito conteúdo lá dentro. A inflamação se fez crônica, por isso é menos sintomática, mas a lesão é enorme. Beleza? Isso é a unidade pilosebácea. Anatomia básica é isso aqui: anatomia, histologia e fisiologia. Serviu? Deu para entender? Agora, quando começa a ficar um pouco mais legal.
Essa parte na faculdade eu tinha muita dificuldade. Eu nunca entendi a diferença de uma pápula com uma mácula. Para mim era tudo a mesma ideia. E eu tinha um professor que era desse tamanhozinho assim, ele era cubano, ele ficava bravo com a gente não entendia o que ele estava tentando explicar. O cara pistolaço. Na especialização eu falei, gente, é tão fácil essa porra. Por que ninguém nunca explicou para mim desse jeito mais sutil? Meus professores da especialização eram fodas. Esses eram fodas. Vamos começar assim. Lesões elementares. Lesão elementar é algo que sim ou sim a gente precisa conhecer, porque é o beabá da dermatologia. Se você aprender a identificar qual é a lesão elementar que o teu paciente está apresentando, o diagnóstico ele vem a cavalo para você. Por exemplo, quando a gente tem um caso de herpes, alguém aqui já viu herpes? Herpes começa classicamente com uma bolinha pequenininha, né? Essa bolinha pequenininha a gente chama de vesícula. Essa vesícula, ela é avermelhadinha em volta, né? Essa vermelhidão a gente chama de eritema. Lesão clássica de qualquer doença herpética, vesículas agrupadas em uma base eritematosa. Você viu isso no paciente, você sabe que aquilo é herpes. Você só precisa determinar aonde está para você determinar qual é o diagnóstico etiológico. Se essas vesículas agrupadas numa base eritematosa estiverem em volta da boca, qual é o diagnóstico? Herpes bucal. Herpes simples, 1. Se tiver no pinto, Tipo 2. herpes simples, tipo 2. Se tiver numa linha intercostal, por exemplo, herpes zoster. Precisa ser um gênio? Tá vendo como é simples? A gente tem que aprender a identificar isso na nossa vida clínica para dar diagnóstico. As lesões elementares. A gente vai ver que é muito simples. Vamos começar pelas máculas. Mácula nada mais é do que uma mancha. Mancha não tem aumento de volume, mancha não muda a textura, mancha não tem elevação, mancha não tem nada. Mancha é só uma mancha, só mudou a cor. Essa mancha ela pode ser mais escura, ela pode ser mais clara e ela pode não ter cor nenhuma. Então, nas discromias, falando de máculas pigmentares, ou seja, mancha que tem origem por cor, a gente tem 3 possibilidades. Ou é uma mácula hipercrômica, quando é hiper quer dizer que é mais, quando é crômica quer dizer que é cor, então a mácula hipercrômica é mais escura. Ela pode ser hipocrômica, hipo é menos, então ela é mais clara, e ela pode ser acrômica, quando ela não tem cor nenhuma. Beleza? Essas são as manchas pigmentares que a gente tem. Vamos colocar assim. Nas máculas. Essa mácula aqui não tem cor. Essa é uma mácula acrônica. Aqui parece que a gente tem uma mácula grandona hipercrônica. Mas não. O que está alterado aqui é o sem cor. Então, o que chama a atenção aqui é a mácula acrômica. Isso aqui, se eu passar o dedo, eu vou sentir alguma coisa? Não, porque é só mácula. Só está uma cor diferente. Aqui, eu tenho uma mácula o quê? Hipercrômica. Aqui, Acrômica. hipocrômico. Tem cor, só está um pouco mais claro. Né? Olhando isso daqui, o que é? Como é o nome disso aqui? Mácula. Uma pinta, né? Só que em dermatologia a gente não usa pinta. A gente usa nervo. Vai ser diferente. Nervo. Esse daqui ainda é um nervo displásico familiar. Pinta de nascença. Nervo displásico
displasico familiar. Porque no mesmo hospital que o dermato trabalha, tem o neurocirurgião. E aí ia ficar muito merda se eu falasse, porra, foi um paciente hoje para controlar a pinta dele. O neurocirurgião ia me olhar assim. Mas se eu falo que eu estou fazendo controle de um nervo displásico familiar, o meu. Parece que é médico isso aí. Então a gente tem que mudar um pouco as palavras. Agora, nessa mácula hipocrômica aqui, a gente olhando isso daqui, o que a gente acha que é? Pano branco. É um pano branco. Só de olhar tu faz esse diagnóstico. Bem característico. Ali a gente vê outras máculas hipocrômicas também. Essa mácula hipocrômica parece com essa? Só na cor. De resto não parece com nada. Esse daqui, o que vocês acham que é? Boa! Quem falou? Essa galera aí é do quê? Fala pra mim. É enfermagem? É enfermagem? Aí, ó. Já viu muita hanseníase na vida. Aqui a gente tem também uma hanseníase, que é um diagnóstico diferencial muito comum do pano branco. Aí tem uns testes de sensibilidade, né? Para dar o diagnóstico, precisa fazer o teste de sensibilidade. Aqui, ó, a gente tem dois segredinhos em dermatologia. Para eu fazer o teste de sensibilidade, idealmente eu tenho que ter o estesiômetro. Um negocinho que é como se fosse um fio de cabelo num cabinho, que você estimula aquela área para ver se o paciente sente. Só que pensando que esse daqui é o principal diagnóstico diferencial, isso daqui é fungo, toda vez que eu vejo uma lesão que é hipocrômica, isso fica para vocês também. Toda vez que vocês identificarem uma lesão que é hipocrômica, você sabe que pode ser ou fungo ou bactéria. Se é fungo, mais comum que seja malacésia, pano branco. Se é bactéria, o mais grave que seja hanseníase. Para eu diferenciar uma doença se ela é de origem fúngica ou de origem bacteriana, eu só tenho que pegar a pele em volta desse paciente e esticar. Essa é a manobra de Zilleri. Manobra de Zilleri, quando é positiva, ela dá descamação furfurácea ou farinácea. Parece uma farinhazinha bem fininha que solta em cima dessa mancha branca dele. Furfurácea, farinácea. Farinácea porque parece farinha e furfurácea porque é de malacésia furfuro. Então você viu uma mancha branca, pegou assim, esticou, na superfície dela parece que ela soltou uma farinhazinha, é fungo. Se não soltou a farinhazinha, opa, o mais provável é que seja bactéria. Aí você tem que ir atrás de um teste de sensibilidade. No postinho não tem estesiômetro não, a gente faz de outras maneiras. Porque malacésia furfura a gente tem na pele. Se a gente fizer um raspado aí. Porque é fúngico. E a gente tem o fungo na nossa pele mesmo não tendo a micose. Entendeu? Bom, máculas hipocrômicas aqui. Isso tudo aqui são as máculas pigmentárias. Ok? Agora vamos para as vasculares. Ou seja, mancha que tem origem sanguínea. Isso a gente classifica em dois grandes grupos. Intravascular quer dizer que o sangue está dentro do vaso,
ou extravascular, quer dizer que já saiu do vaso. Beleza? Nas intravasculares a gente tem eritema, quando a mácula avermelhada de sangue está em pele e é em uma área específica, é bem localizada, bem delimitada. Então, lesão localizada em pele com área delimitada, eritema. Se essa vermelhidão está em mucosa, a gente chama de enantema, mas é localizado também. Se essa lesão está disseminada, a gente chama de exantema ou rache cutâneo. Se ela está localizada, mas se deve a uma alteração congênita, você nasceu com aquilo, quer dizer que aqueles vasos se proliferaram de uma maneira irregular na superfície da pele. E aí a gente tem um angioma. Beleza? E tem o hemangioma também, que é adquirido, mas é crônico, ao contrário do eritema. Beleza? Essas são as intravasculares. As extravasculares a gente chama de púrpuras. Púrpura é aquele sangue que já saiu do vaso e manchou a pele. Então, quando ela é pequenininha, a gente tem as petequias. Já ouviram falar em petequias, né? Se você já ouviu falar em dengue, você já ouviu falar em petequia. O que a petequia indica na dengue? Não é plaqueta baixa, não. Indica fragilidade capilar. Quer dizer que aqueles vasinhos estão rompendo com facilidade. Se rompe com facilidade, o que acontece? Hemorragia. Sangra. Se sangra, quer dizer que saiu do vaso. Correto? Então, petequias são as pequenininhas. Quando elas são maiores, a gente chama de equimose. Você faz a prova do laço, então, para forçar essa fragilidade capilar. Não, para procurar, para ver se tem fragilidade Porque capilar. se tem, com a pressão que vai ficar, Ela vai acabar extravasando. Vai formar, vai dar positivo. É um grande erro a gente tentar associar essa prova do laço com identificar plaquetas baixas. Não identifica. Para identificar plaqueta baixa, você tem que fazer contagem de plaquetas, tem que fazer hemograma. Senão não serve. Mas, se está tendo essa fragilidade capilar, é bem provável que as plaquetas estejam baixas, mas não é algo objetivo, é subjetivo. Beleza? E quando essa equimose está se reabsorvendo, se forma o hematoma. Então a terceira púrpura é o hematoma. Beleza? Aí eu pergunto, como diferenciar uma lesão intravascular de uma lesão extravascular? Cor. Não. Independente de tamanho. Cor. Não. Eu tenho que apertar. A gente chama isso de digitopressão, ou se eu fizer com uma plaquinha de vidro, eu chamo de vitropressão. Se for intravascular, quer dizer que ele está dentro do vaso. Então, quando eu aperto, eu vou ocluir o vaso, correto? Quando eu soltar, a mácula vai ter desaparecido e ela vai voltar a aparecer porque o fluxo sanguíneo vai se restabelecer. Então, isso é digitopressão positiva, quer dizer que teve alteração. Na extravascular, pega o hematoma. Se você aperta o hematoma, a única coisa que acontece é doer. Porque quando você solta, não mudou nada na cor dele, ele continua lá do mesmo jeito. Por quê? Porque o sangue já saiu. Não muda nada se você ocluir o vaso ou não. Beleza? Então, como diferenciar lesão intra de extravascular? Digitopressão. Olha lá. Aqui o que a gente vê? Essa é uma mácula, correto? É uma mancha. É uma mancha vermelha, localizada, bem delimitada na pele. Isso
Isso aqui é o quê? Rosácea. Eritema. Aqui, ó, tá difuso. Isso aqui é o quê? Exantema. Isso aqui é o quê? Isso aqui é filha da puta. Eu podia ter falado sobre isso, mas não falei. Aqui, nada mais é do que a dilatação de vasos superficiais. Isso a gente chama de telangiectasia. São vasinhos dilatados na superfície. Alguém aqui tem rosácea? Na beirinha do nariz sempre ficam os vasinhos mais dilatados. Telangiectasia. Aqui a gente vê um angioma. Isso daqui também é a mesma coisa do que esse daqui, só que aqui são vasos normais que estão dilatados. Aqui são vasos que se proliferaram a mais na superfície da pele. Se eu aperto isso daqui e solto, vai ficar a marca aqui do que eu apertei, porque o vasinho está íntegro, o sangue está lá dentro, por isso está vermelho. Agora, se eu aperto isso daqui e solto, não muda nada. Isso aqui é um Hematoma. hematoma. Equimose é o agudo, quer dizer que está sangrando embaixo da pele. Quando ele começa a mudar de cor, já é crônico, quer dizer que está reabsorvendo, aí já é hematoma. E a BTEC é essas dentinhas. Essas são as máculas. Deu para entender? Deu mesmo? Lesões sólidas. Quer dar um break? Quer tomar um cafezinho? Quer?